Vamos lá estudar as fases do período regencial, começando pela regência trina provisória, que aconteceu aí foi um período curtinho, né, provisório, de abril a julho de 1831, composta por Lima e Silva Vergueiro e Marquês de Caravelas, tá? Galera, essa regência, ela é bem interessante, né, a história de como ela surgiu. Vou me colocar aqui do lado do Marquês de Caravelas. Fala aí, mano, toca aí. Não, ele não é educado. A regência trina provisória foi um período, né, bem interessante, porque quando o nosso querido Dom Pedro I, ele abdica do poder, né, o parlamento estava de férias. E aí faz o quê, né? Então quem tava lá no Rio de Janeiro, ó, vai, mete esses caras aí mesmo e é nós, né? Eles ficam aí no poder e até a gente resolver o que faz, até voltar a galera de férias, né? E aí quem que tava por lá, né? O nosso querido brigadeiro. O que que é um brigadeiro? Brigadeiro é um posto, né? Aí, se não me falha a memória, da Marinha, né? O brigadeiro, ele é um posto alto, né? Das Forças Armadas, né? O Francisco de Lima e Silva, né? Futuro papai do nosso querido. Na verdade, eu acho que na época eu já estava, né? Nascido. Não, com certeza estava nascido, né? Ele é o papai do nosso querido Duque de Caxias, tá? Um personagem interessante aí para as próximas aulas. Ai, meu Deus. Ah, engasguei aqui com a saliva. Uh! Depois nós temos aí o Nicolau Pereira. Nossa, que bicho. O Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, né? Esse carinha aqui da barba reluzente, né? E a gente vai ter aí também o José Carneiro do Campos, também conhecido como Marquês de Caravelas, né? Ele que tem um título nobiliárquico bem estilo antigo regime, né? Dos privilégios, mas ele gosta, é nóis. O que que vai acontecer, né? Foi um período curto, né? Um período que teve poucas coisas, né? Por quê? Porque é um período curto, não tem como fazer muita coisa num período curto de tempo, né? Então a gente vai ter aí algumas medidas, tá? Só pra gente entender, mais ou menos, né? Como tava um rebuliço, né? E tiveram que mandar, manda quem tá aí, né? Então a gente vai ter um grupo bem heterogêneo. A gente vai ter um militar, um liberal e um conservador, tá? É o Francisco de Lima e Silva, ele vai ser um pouco mais liberal do que o Marquês de Caravelas, tá? Ele é quase que um meio termo, mas ele tende mais para a ala liberal, tá? E aí o Vergueiro, que é liberal, e o Marquês de Caravelas, ultraconservador. Então a gente tem um grupo heterogêneo, né? Por quê? Porque não teve como escolher um grupo homogêneo, né? Tava muito em cima da hora. A gente vai ter aí algumas medidas. Primeiramente, a suspensão provisória do poder moderador, né? Ou seja, não vai ter essa do cara que está governando, né? Nesse poder executivo, ele ter essa chance de poder moderador, né, para ele não dissolver parlamento, para ele não, né, ir contra o poder judiciário, enfim, é mais uma medida protetiva para os regentes não terem poder demais. Tá? Além disso, nós vamos ter aí proibição de novos impostos, né? Principalmente nesse período inicial, para nenhum dos regentes dar a louca e querer fazer coisa a mais, né? A gente vai ter a proibição de dissolver a Câmara, para nenhum regente, né, dar a louca, mais uma vez. E a gente vai ter aí a eleição de uma regência permanente, né? O principal objetivo aqui é botar pessoas de fato eleitas, pessoas, né, de fato aptas e não, né, na correria para assumir, né, o poder executivo. Beleza? O que que vai acontecer? Nós vamos ter então a nossa querida regência trina permanente. Aí tivemos eleições. Quem que foi eleito? Lima e Silva continuou no poder. Olha só como era uma pessoa influente, né? O Marquês de Monte Alegre e João Braulio Muniz são então os nossos eleitos para compor a regência trina permanente, que foi de 1831 a 1835. A regência trina permanente já acontece umas coisas a mais bem interessantes, tá? O que que vai rolar na regência trina permanente? A primeira coisa que você tem que entender é que vai ser um período mega liberal, tá? A gente vai ter aí medidas bem liberais dentro da regência trina permanente, tá? Aí eu trouxe algumas descrições, né? O Francisco de Lima e Silva, que a gente já sabia, né? Que era um militar renomado. O Marquês de Monte Alegre, que era baiano e tudo mais, né? Ele representava principalmente o setor mais sulista, apesar de ser baiano. E a gente tem o João Braulio Muniz, né, maranhense, que representava, né, os interesses das elites do Nordeste e do Norte, né? Já trazendo um pouco desse ideal federalista, tá? E descentralizador. Dentro desse período liberal, nós vamos ter então o brigadeiro Francisco de Lima e Silva, João Braulio de Muniz e José da Costa Carvalho, também conhecido como Marquês de Monte Alegre. Beleza? Como que vai funcionar? Nós agora, né, todos praticamente liberais, né, o Francisco de Lima e Silva, né, pendia pro liberal aí, mais ou menos, né? Nós agora vamos começar nossas medidas.
Qual a primeira medida que vamos ter? Vamos criar uma Guarda Nacional, seguindo o modelo francês de proteção do Estado, né? Então, a gente vai seguir o modelo de não ter um exército bem formado, né? A gente vai seguir esse modelo francês aí, onde a gente tem a redução da marinha, a redução do exército, e a gente vai aumentar, né, a proteção local. Então, as guardas nacionais, basicamente, né, são forças militares, né, também pode ser chamado de paramilitares, porque não é bem um exército, não é bem uma marinha, né, mas são forças paramilitares regionais locais, né? Essa Guarda Nacional foi criada em agosto de 31 por um cara chamado Feijó, né? O padre Feijó, que era o ministro da Justiça, né, dessa regência trina. Tranquilo? Basicamente, né, o que essa Guarda Nacional permitiu? A criação da Guarda Nacional permitiu que os nossos queridos grandes proprietários de terras, né, cada um em sua província, tivesse mais poder, pudesse pegar em armas, né, e executar aí, né, a justiça e a paz, né, digamos assim, pudesse executar aí a proteção individual em cada província. Então, isso na prática deu muito poder para os grandes proprietários de terras de cada província, tá? Basicamente deu armas para a elite, né? E aí a gente vai ter o nascimento do coronelismo. Olha só, quem que são os coronéis? Os coronéis são os donos, né, digamos assim, regionais, são os guardas, né, de cada província, eles que vão compor a Guarda Nacional. Essa patente tu podia comprar ou ela poderia ser eleita pelos cidadãos ativos. Quem são cidadãos ativos? As pessoas que votavam na época. Lembrando que o voto aqui é censitário, então só vota quem tem muito dinheiro. Então, o coronelismo ele só vai ficar na mão de quem tem muito dinheiro, né? Então, os grandes proprietários de terras, os fazendeiros, né, vão ter aí o seu interesse muito atendido. Eles vão poder executar, né, a segurança local, é claro que a segurança na mão deles, né? E eles não vão ser mais perseguidos. Por quê? Porque eles têm um poder de segurança local, então ninguém vai querer se meter com quem tem arma na mão, né? E aí eles vão ficar um pouco impunes, os nossos queridos fazendeiros, grandes proprietários de terras, tá? E aí a gente vai ter, além disso, a criação do Código de Processo Criminal, né, de 1832. Hoje a gente conhece isso como Código de Processo Penal, tá? Para quem vai fazer direito aí, só para ter né, para fazer um paralelo. O que esse Código de Processo Criminal ele falava? Ele falava o seguinte: além da gente ter a Guarda Nacional, nós vamos ter uma instância judiciária local também, ou seja, dando mais poder para cada província, aumentando mais ainda o federalismo, né? Então essa autoridade judicial e policial vão ser os juízes de paz. Quem são os juízes de paz? São então esses juízes locais, né, que são eleitos pelos latifundiários, também chamados de cidadãos ativos ou homens bons, né? E eles vão então em cada município ser eleitos pelas pessoas que já têm muito poder, então essas pessoas vão ter cada vez mais poder e ser cada vez menos fiscalizadas. Esse cargo não existe mais, né? A gente não pode ter esse tipo de esfera judicial que é muito injusta, né? Porque assim, né, o cara que elege o juiz de paz é o grande latifundiário e então esse cara ele nunca vai ser investigado, né? E é bem injusto mesmo, tá, galera? E aí, além disso, nós vamos ter aí o Ato Adicional de 1834. Meu amigo, né? Esse ato adicional, ele foi encabeçado também pelo Padre Feijó, tá? O Padre Feijó, ele teve aí certa influência no ato adicional de 34, e esse ato adicional, ele é como se fosse para nós hoje em dia uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, tá? Então esse ato adicional, ele vai juntar ali na Constituição, isso aqui é a Constituição, isso aqui é o ato adicional, ele vai juntar, né, mais um pedacinho de texto na Constituição. O que ele queria? Queria fazer algumas reformas em pró do nosso querido federalismo, né? Então ele queria conciliar a ala liberal, todos os liberais eram federalistas, ele queria então conciliar a área, né, dos moderados e dos exaltados, tá? E aí quando, né, com o ato adicional a gente vai ter essa ascensão do federalismo, a gente vai ter uma ala da sociedade que vai se tornar conservadora ou também chamada de regressista. Quem são os regressistas? Aqueles que são contrários ao federalismo e contrários ao ato adicional, tá? Então agora a gente tem aí os liberais exaltados e os liberais moderados em pró aí do federalismo e a gente tem os regressistas contrários a esse tipo de política, beleza? O que vai acontecer? A gente vai ter medidas que vão agradar tanto moderados quanto exaltados, né? Porque eles que compunham a maior parte do parlamento. A gente vai ter a criação das assembleias legislativas provinciais, tá? Que
basicamente, né, é o que corresponde hoje aos deputados estaduais, basicamente aí criando, né, mais uma esfera política dentro da província. A capital, então, nomearia o presidente da província, que hoje é o que a gente conhece como governador, tá? Quem nomearia seria os próprios regentes, tá? E o Rio de Janeiro se tornaria um município neutro. O que é um município neutro? Um município que não poderia se meter na política de cada província, beleza? Então, Rio de Janeiro, aí, como era a capital, ele se tornaria um município neutro que não poderia se meter. Além disso, a gente criaria a regência una, porque não dá muito certo esse negócio de regência trina, né? Dá muita confusão, muita disputa de interesse. E a gente também teria a suspensão do poder moderador e do Conselho de Estado até o fim do período regencial. Lembrando que na regência trina provisória já tinha eliminado o poder moderador, mas era provisoriamente. Agora está bem estruturado isso na Constituição, querendo dizer que só quando Dom Pedro II voltar é que vai ter o poder moderador, beleza? O Conselho de Estado era uma reunião dos principais representantes conservadores, tá? Então, isso aqui foi mais para dar uma aliviada ali, para conciliar os interesses dos exaltados, tá? Que não queriam que o Conselho de Estado conservador se reunisse mais. E aí a gente vai ter a suspensão do Conselho de Estado até, né, o fim do período regencial. Tranquilo? Então, a gente aqui basicamente terminando nessa parte de regência trina, não rolou, não deu certo, horrível, tá? Muita disputa, picuinha entre os regentes e isso dava ruim, né? E a gente vai ter então o lançamento de uma eleição para o regente uno, né? O regente que vai governar sozinho. Essas eleições foram indiretas, ou seja, quem votou de verdade foram os líderes parlamentares, o poder legislativo, tá? E o povo, entre aspas, a gente sabe que quem escolheu de verdade foram os parlamentares, vai escolher o Padre Feijó, que tinha conseguido, né, aliar aí o federalismo a uma possível, né, pretensão dos grandes latifundiários, e aí ele vai estar benquisto pela maior parte do parlamento, e aí ele vai ser escolhido tanto por favorecer grandes latifundiários com a criação da Guarda Nacional, quanto pelo seu envolvimento no Ato Adicional de 34, agradando muito os exaltados. Beleza? A gente vai ver na próxima aula, então, o que foi a regência una do Padre Feijó e também a regência una do Araújo Lima, tá? E aí eu espero você lá. Valeu!